Olá, meus amigos, projeto Gabaritando Normas da Corregedoria e professor Douglas, para quem não me conhece, do NEAF, Núcleo de Estudos Alessandro Ferraz. Meus amigos, questão inédita, elaborada pelo professor, desafio do Douglas, está aí, né? Certamente você já respondeu essa questão, não é mesmo? Bom, vamos lá corrigi-la então. Primeiro, ela é uma questão dessas com as assertivas, e depois, para responder aqui, uma alternativa que tem enfim, certas ou erradas e tal. Eu lembro que quando fazia esse tipo de questão não era muito amigável, não gostava nada desse tipo de questão. Mas enfim, vamos lá, analise e responda. A solicitação e recebimento de informações da Receita Federal do Brasil relacionadas a endereço ou a situação econômico-financeira da parte em processo judicial serão realizados pelo sistema InfoJude, exclusivamente pelos magistrados, e é obrigatório o uso do certificado digital, etc. Olha só, meus amigos, eu nessas horas, assim, eu sempre digo, né, você dá uma leitura atenta e provavelmente essa leitura atenta vai te naturalmente, depois de um certo tempo de treino, prática e estudo, de já chamar atenção para o que está provavelmente certo ou errado, ou onde é possível encontrar ali deslizes, até pelo bom senso, pela experiência, etc. e tal. Então, assim, solicitar e receber informações da Receita Federal, ok, sobre endereço, lógico, para localizar, para evitar a citação por edital, por exemplo, no processo civil, para promover uma citação pessoal, não é verdade e tal, ou a situação econômico-financeira da parte, por exemplo, num processo de fixação de alimentos, né, de pensão alimentícia, faz todo sentido, etc. e tal. E me parece aqui que talvez, em menor grau, pudesse ter alguma coisa no nome do sistema, InfoJude, mas faz todo sentido, né? Informações judiciais ou algo desse tipo. Conhecendo a organização e desse estilo de prova, o exclusivamente, é algo que chama atenção, se é exclusivamente ou não pelos magistrados, e aí parece um pouco tanto quanto difícil pensar nisso, porque senão, se o juiz tiver que ficar pesquisando endereço, né? E a obrigatoriedade ou não do certificado digital. Isso é mais plausível. Depois, 2. A carta precatória será confeccionada em 3 vias. Sempre onde tem prazo é uma dúvida cruel, se o prazo está certo ou não, o número, o intervalo de datas, etc. e tal. Uma delas serve para contrafé. O pagamento da taxa judiciária, da precatória, né, devido em razão do cumprimento, deverá ser demonstrado até o momento da distribuição, né, da entrada da precatória para do primeiro momento até para distribuir ali qual dos juízes será responsável para o cumprimento dessa precatória, mediante a juntada da primeira via original do respectivo comprovante de recolhimento. E ele fala isso especialmente porque foi escrito numa época ainda que o processo era físico, né? Que você tinha lá as guias coloridas, até tinha uma época que eram coloridas, cada via tinha uma cor, etc. e tal. Esse texto é daquela época, por isso que ele fala assim, na primeira via original. Até porque, né, às vezes você tem assim documentos e tal, a primeira via é de fulano, a segunda via do ciclano, a terceira não sei o que, etc. e tal. E o caráter itinerante, né, das precatórias é aplicável apenas, olha o apenas, nas cartas precatórias de natureza civil, não se eximindo o juízo deprecado de comunicar ao juízo deprecante a remessa ao juízo competente. O caráter itinerante, não é? É aquela precatória que o juízo deprecante expediu, o juízo deprecado recebeu para, por exemplo, ouvir uma testemunha, e na hora, por exemplo, de intimar essa testemunha, descobre-se que ela, na verdade, está morando numa cidade diferente, numa cidade diversa, e aí 2 opções: devolver ao juízo deprecante para que o juízo deprecante remeta ao novo domicílio da testemunha, ou o próprio deprecado originário já encaminha para o juízo
correspondente ao novo domicílio da testemunha para a sua audiência, para a sua oitiva. E aí comunica o juízo deprecante: olha, eu recebi aqui a precatória, mas eu não vou cumprir não, porque a testemunha mudou, está em outra cidade. Por isso, para facilitar, para antecipar, eu já mandei a precatória para o juiz correspondente ao novo endereço da testemunha. Tem que comunicar, porque senão o juízo deprecante, aquele que expediu, ele vai cobrar a precatória do deprecado original, que é com quem ele imagina e pensa esteja a precatória para cumprimento. E por fim, a criação de modelos no tribunal, modelos no sistema de automação da justiça, de grupo ou de usuário, realizar-se a partir dos modelos da instituição ou da autoria intelectual do juiz, do magistrado. E somente, esse somente também chama atenção, será que é somente mesmo? Será que é somente para, será permitida para, como, por exemplo, as categorias de expedientes do distribuidor, formais e requerimentos? Será, meus amigos, que existe limitação na criação de modelos, ou a criação de modelos serve para todas as categorias? E se havendo limitação, são só para essas 3 categorias aqui, ou não? Entre as categorias estão essas 3 expedientes do distribuidor, formais, de partilha lá do inventário e requerimentos em geral? Bom, vamos lá. Depois nós responderemos. Olha só, a solicitação e recebimento de informações, artigo 121A, né? Ele já não é mais tão antigo, já mudou tem um tempinho, aliás, foi acrescido há um tempinho. Espero que contenha esse artigo na sua apostila, no seu material, porque se não houver, significa que ela está bem desatualizada. A solicitação e recebimento de informações da Receita Federal, relacionadas ao endereço ou situação, então é possível, não é? Solicitar e receber informações tanto de endereço quanto de situação econômico-financeira em processo judicial da parte, não é? Do autor, do réu, enfim, conforme o caso, serão realizadas pelo sistema Infojude. Está aí. Sim, o nome do sistema é Infojude. Diretamente pelos magistrados, mas não exclusivamente pelos magistrados, porque servidores indicados também podem realizar. É aquilo que eu falei, não faz nenhum sentido você pensar que o juiz, só ele deveria ficar exclusivamente pesquisando endereços ou sobre a situação econômico-financeira da parte na internet, por intermédio do sistema Infojude. Então, muito mais sentido faz a norma que diz que são os magistrados ou servidores indicados, e está tudo certo no que diz respeito à obrigatoriedade do uso do certificado digital. Beleza? Vamos para a próxima. A carta precatória será em 3 vias. Sim, 3 vias. Uma delas é de contrafé. Beleza, é exatamente isso. 3 vias, lembrando que assim está escrito porque era na época em que a precatória era em papel, né? Papel, não existia sistema. Aqui nas 3 vias a gente imprimia 3 vias no Ctrl+P e antes do computador usava papel carbonado. Parágrafo 1º, o pagamento da taxa é uma taxa para cumprir a precatória. Não paga taxa para enviar SEDEX, não paga taxa para enviar uma carta, um PAC, etc. Também tem taxa para cumprir a precatória, que é justamente responsável aí por esse trâmite, sobretudo, né, na época em que não havia a precatória e o malote digital. Então deve ser demonstrado até o momento da distribuição, mediante a juntada da primeira via original do respectivo comprovante de recolhimento. São essas as normas aí de cartas precatórias que estão na questão. Depois, o caráter itinerante. O caráter itinerante está previsto no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal e no artigo 123 das normas, que diz, olha, constatado que o ato pode ser cumprido em endereço de jurisdição diversa daquela constante da carta precatória, o que isso significa? O juízo deprecado é o juízo da comarca de Paraibuna. A comarca de Paraibuna fica ali na rodovia dos Tamoios,
para quem segue rumo ao litoral norte, vai passar ali pela comarca de Paraibuna, pela cidade e comarca de Paraibuna. Ali há apenas um juiz. Então, São Paulo, né, uma das varas de São Paulo, envia uma carta precatória. São Paulo, primeira vara central do João Mendes de São Paulo, é o juízo deprecante. Expediu a precatória para ouvir uma testemunha que reside em Paraibuna. O juízo deprecado é juízo, né, juízo da comarca de Paraibuna. Chegando lá em Paraibuna, o oficial de justiça procura a testemunha e os parentes dizem, olha, essa testemunha ela se mudou para a cidade de Caraguatatuba e segue o endereço. O juízo de Paraibuna faz o quê? Remete a carta precatória para a comarca de Caraguatatuba e avisa o juízo da primeira vara central do João Mendes que, em razão da alteração do endereço, do domicílio da testemunha, enviou diretamente a precatória à comarca de Paraibuna. E é exatamente o que diz o artigo 123. Olha, constatado que o ato pode ser cumprido e endereço de jurisdição diversa daquela constante da carta precatória, consta a comarca de Paraibuna, mas foi constatado que deve ser cumprido na comarca de Caraguatatuba. Mesmo que não esteja previsto, é possível enviá-la. Olha só, ou ainda que o endereço originário pertence a outra jurisdição. Você, escrevente, tem a precatória na sua mão e vê, ixi, esse endereço não é Paraibuna, esse endereço é Taubaté. Então, deverá, olha só, deverá, não é poderá, deverá o juízo deprecado, no meu exemplo aqui agora, a comarca de Paraibuna, encaminhá-la ao juízo competente, seja o de Caraguatatuba, seja o de Taubaté, ou seja, o local em que poderá ser cumprido o ato, comunicando tal fato ao juízo deprecante. Agora, a questão, meus amigos, é se esse caráter itinerante, ele vale só para as precatórias cíveis ou só para as criminais ou vice-versa. Veja, ele não diz que é só para cível, ele não diz que é só para criminal, portanto, ele diz apenas, olha só, carta precatória. Onde a norma não distingue, não seremos nós a distinguir. Para ser só precatória criminal, tinha que estar escrito aqui constante de cartas precatórias criminais. Para ser só cível, tinha que estar constante das cartas precatórias de processos cíveis. Em não tendo essa disposição e referindo-se apenas e tão somente à carta precatória, vale para qualquer carta precatória. Não poderemos nós estabelecer essa distinção. Beleza? E a criação de modelos, meus amigos? Olha só, a criação de modelos, sim, galera, tem aqui, somente será permitida para as seguintes categorias. Nós tivemos alteração em 2018, então confira aí se seu material está completo e atualizado. A criação de modelos, ela não é livre. Ela não é livre. A criação de modelos, eu quero dizer que vale lembrar, modelos são formulários, vamos dizer assim, pré-gravados nos arquivos do sistema da justiça. E isso é muito útil porque evita com que você tenha que digitar tudo. Por exemplo, o endereço, por exemplo, mandado de prisão e todas as informações legais que devem constar de um mandado de prisão. Então você tem pré-gravado e você vai colocar, por exemplo, no mandado de prisão, o nome de quem é para ser preso e os dados de quem é para ser preso e, em seguida, o nome de quem vai assinar esse mandado de prisão, o nome de quem fez esse mandado de prisão. Então, os modelos são os instrumentos que normalmente são praticados no fórum, que já ficam lá pré-gravados. E o escrevente trabalha muito em cima desses modelos. Os modelos que estão no sistema foram criados pela instituição, pela Corregedoria Geral, etc. e tal. Portanto, é evidente que os modelos criados pela Corregedoria nem sempre são úteis e suficientes para o serviço no local onde você trabalha. Por isso, você pode criar os seus modelos, mas é justamente essa criação que não é livre. A criação de modelos realizar-se-á
a partir dos modelos institucionais, a partir dos modelos da instituição, certo? Ou da autoria intelectual do magistrado. Então, o magistrado, o juiz, ele tem lá os modelos de decisões, de despachos, por exemplo. Então, esses modelos podem ser criados a partir da autoria intelectual do magistrado. Mas, definitivamente, ela só é permitida para essas categorias. Olha só, ajuizamentos, atos ordinatórios, autos, cartas precatórias e rogatórias, certidões, editais, distribuidor, formais, mandados outros, ofícios, requerimentos, sentenças, setor técnico, termo de guarda, por exemplo, termos de audiência. Somente nesses casos é possível realizar a criação de modelo. Ou, para ser mais específico, somente nessas categorias é possível a criação de modelos. E para criar esses modelos, né, você tem toda aqui uma configuração a ser preenchida, tem as regras para preencher esse modelo no artigo 1238, etc. e tal. Bom, agora, meus amigos, vamos responder a questão. Olha só, na 1, nós temos o que de errado? Olha só, não é exclusivo dos magistrados. Não é exclusivo dos magistrados. É diretamente pelos magistrados e ou por servidores indicados, beleza? Então, esta primeira está errada, certo? Maravilha. Vamos para a segunda. Segunda afirmação. A carta precatória em 3 vias, beleza, servindo uma delas de contrafé, tá certíssimo. O pagamento da taxa devida em razão do cumprimento deverá ser demonstrado até o momento da distribuição, beleza, mediante a juntada da primeira via original do comprovante de recolhimento. Isso está perfeito, corretíssimo. Maravilha? Sem nenhuma dúvida, corretíssimo. Terceiro, o caráter itinerante, ele é aplicável apenas nas cartas precatórias de natureza civil. Não. Não. Apenas nas cartas precatórias de natureza civil não rolou não, gente. Não é. Ela é aplicada nas cartas precatórias. Depois, não se eximindo o juízo deprecado de comunicar ao juízo deprecante a remessa ao juízo competente, tá corretíssimo, perfeito. Sem nenhum problema quanto a isso. Beleza? Então, a afirmação 3 está errada. Por fim, 4. A criação de modelos de grupo ou usuário, a criação dentro do sistema da automação da justiça, é realizada a partir de modelos institucionais ou da autoria intelectual do magistrado. Perfeito. E somente, lembra que eu falei, olha, esse somente sempre é um problema? Então, o somente aqui está certo. É somente mesmo, será permitida para, como, por exemplo, as categorias de expediente do distribuidor tem, formais, como os formais de partilha das ações de inventário, e requerimentos. Sim, é possível a criação de modelos para algumas categorias e entre elas, essas 3 categorias estão corretíssimas, artigo 1238. Portanto, está correta a afirmação número 4. Então, olha só, 1 e 3 incorretas, 2 e 4 corretas. Qual é o gabarito, senhores? Qual é o gabarito? Tchan, aqui. Estão incorretas. A pergunta quer que você anote a alternativa que tem as afirmativas incorretas. As afirmativas incorretas são a 1 e a 3. Portanto, o gabarito é a alternativa B. Não é para marcar as corretas. As corretas são 2 e 4. As incorretas, 1 e 3. Vamos conferir?
Olha só, o erro aqui é o exclusivamente e o erro aqui é o apenas. Portanto, 1 e 3 incorretas, 2 e 4 corretas. Gabarito, alternativa B. Meus amigos, esse foi o desafio do professor no tema Normas da Corregedoria. Dúvidas, críticas, elogios e sugestões, estamos sempre lá nas redes sociais e é sempre um prazer colaborar para o projeto Gabaritando Normas da Corregedoria. Só não gabarita normas da Corregedoria quem não quiser. É perfeitamente possível conquistar todos esses pontinhos valiosos para a sua aprovação, nomeação e posse no concurso de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. Grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, galera, gostaram do vídeo? Então, inscrevam-se no canal, ative as notificações, deixe o joinha, dê o like e também, claro, os comentários e as sugestões. Até o próximo vídeo.